A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, chegou o momento da nossa aula da Revista dos Jovens. Já estamos na lição número 13, que traz por título Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eita glória, se prepara aí, viu, porque aqui o alimento é forte. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado à CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar vários vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana estamos postando videoaulas com dinâmicas da lição de adultos até jardim de infância. E só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva no canal, ative o sininho, vem participar da nossa família crente. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa aula, lição de número 13, dos jovens, do segundo trimestre de 2025, que traz por título Davi, um homem segundo o coração de Deus. Veja só, se você é professor, sempre recomendo que você possa iniciar sua aula realizando alguma dinâmica com seus alunos. Com relação à dinâmica, fica tranquilo, porque no final deste vídeo vou deixar a dinâmica para que você possa realizar com a sua turma. E caso você queira dinâmica digitada, assim como a explicação por escrito desta aula, basta você acessar o nosso site. Coloca no Google aí, por gentileza, Descomplicando a Teologia EBD. O nosso site vai aparecer, você clica no menu Jovens. Lá você vai ter acesso à dinâmica digitada, a lição comentada e a lição descomplicada. São materiais que vão estar te ajudando no entendimento desta aula. Pega a dica, professor. Mas também, se você quiser, pode iniciar fazendo algumas perguntas para os seus alunos. Assim, você estará verificando o grau de entendimento, de conhecimento da turma. Aqui você pode perguntar: por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, mesmo assim ele pecou e desobedeceu ao Senhor. E pergunte, quem da sua turma poderia ser chamado um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus? Quais são as suas características, as suas atitudes? Qual seria o comportamento de um jovem segundo o coração de Deus? Eita glória! Essas perguntas já vai criar uma discussão com a sua turma. Mas é importante, viu? Você fazer a discussão, mas não ficar respondendo. É momento de dar vez e voz à sua turma. Pega a dica, professor. Dando seguimento. Pega a dica, professor. Vamos dar seguimento. Mas antes eu quero saber o seguinte: e você vai fazer o que no encerramento do seu trimestre? Aí vai ter bolo, vai ter café da manhã, vai ter churrasco, eita glória, vai ter premiação, vai ter simulado, vai ter certificado. Deixa aqui nos comentários o que vai estar acontecendo no encerramento do seu trimestre, que eu vou mandar para o senhor todo especial. Dando seguimento. Texto principal. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Eita, que versículo forte, como já diz o pregador, viu? Por que isso, pastor? Aqui o próprio Deus está dizendo que ele já tinha achado, escolhido, visto Davi, o homem segundo o seu coração, para ser o novo rei de Israel. Nesse contexto, Saul tinha desobedecido a Deus. Saul estava em pecado. Por isso, Deus já tinha achado, escolhido Davi para ser o novo monarca de Israel. E assim aconteceu. Mas anote aí, viu? Não aconteceu no mesmo dia, nem na mesma hora. Davi, mesmo após ter sido ungido, precisou esperar aproximadamente 15 anos para assumir o seu reinado. Não é fácil não, viu, crente? Dando seguimento. Resumo da lição. Ao conhecermos a vida de Davi, podemos entender o que fez dele um personagem tão destacado foi a presença de Deus em sua vida. Na verdade, o que faz diferença em nossa vida é a presença de Deus. É Cristo Jesus em nós. Davi, um grande rei de Israel para muitos, o maior rei de Israel. Mas, no entanto, todas as suas vitórias, as suas conquistas estavam porque Deus estava agindo na vida dele.
Deus estava abençoando, direcionando, capacitando. E mesmo na hora do seu pecado, Deus perdoou o pecado de Davi e continuou abençoando. A Deus toda honra, a Deus toda glória. Então o segredo aqui não é ser bonito, inteligente, forte. O segredo é estar sob a direção de Deus. Porque quando nos colocamos na direção de Deus, Deus nos abençoa. Você pensa dessa forma? Ou as nossas forças, as nossas habilidades, o dinheiro de quem tem é forte e consegue resolver muita coisa? Ou somente a presença de Deus é essencial, fundamental, para que nós possamos crescer e desenvolver cada vez mais na obra do Senhor? Porque todo o talento que Davi teve, ele exerceu na casa de Deus, exerceu diante do povo. E isso mesmo, Davi, todas as suas habilidades, todo o seu conhecimento estava a serviço do reino de Israel, logo do próprio Deus. Vejamos. Texto bíblico está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 13 a 14. Em seguida, Atos, capítulo 13, versículo de número 22. Faça a leitura compartilhada com seus alunos. Introdução. Vamos refletir um pouco mais acerca dos tropeços de Davi ao longo do caminho, mesmo diante de momentos de grande frustração. Com o coração contrito, arrependeu-se, buscou perdão e continuou a sua caminhada, glorificando ao Senhor. Davi destacou-se por suas virtudes, o profundo desejo e a prática de estar no centro da vontade do Senhor. Sigamos seu exemplo. Veja só, nesse trimestre, nós estudamos um pouco, isso mesmo, um pouco ainda. Tem muita coisa para se estudar ainda com relação a Davi, a história de Davi. Mas, no entanto, nós percebemos que tiveram momentos em que ele estava obedecendo ao Senhor, cumprindo conforme a vontade. Mas, no entanto, ocorreu ou teve ou fez muitos erros, cometeu alguns pecados até graves. Mas, no entanto, o seu arrependimento, a sua confissão e a busca a Deus fez com que o próprio Deus lhe perdoasse e continuasse lhe abençoando. Então, quando você estuda a história de Davi, você percebe por que foi um homem segundo o coração de Deus. A humildade, a sinceridade, o coração contrito estava nele, mas isso não impediu que ele pecasse e desobedecesse, e por causa disso sofresse as consequências. Eu tenho dito nesse canal constantemente, todas as nossas atitudes vão ter consequências, positivas ou negativas. Quando você obedece, Deus lhe abençoa. Quando você desobedece, está sujeito às consequências, que não é bom não, viu? Mas o que você planta, você colhe. Vejamos. A história inspiradora de um homem segundo o coração de Deus. Tudo começou bem. A história de Davi é impressionante. Começou bem, teve alguns tropeços, mas diante dos seus princípios e seu relacionamento com Deus, continuou sendo um exemplo admirável de dedicação e comprometimento com o Senhor. Começou sua jornada como pastor de ovelhas de seu pai. Com muitas qualidades, era corajoso, cheio de ânimo, humilde, íntegro, e o Senhor era com ele. Com suas características, chegou diante do gigante e, contrariando o senso comum e usado por Deus, venceu Golias. Tal postura manteve em toda a sua vida como soldado a serviço de Saul, preparando-se para um dia subir ao trono de Israel. É necessário sempre destacar: Davi estava com a sua vida tranquila, cuidando das ovelhas do seu pai. Mas lá, mesmo cuidando das ovelhas do seu pai, ele teve os seus desafios, teve que enfrentar o urso, teve que enfrentar leão. Mas, no entanto, o Deus que estava na vida dele protegeu a Davi diante do urso, protegeu a Davi diante do leão, porque Deus tinha um projeto na vida dele. Davi nem sabia, nem sonhava o projeto de Deus na sua vida. Mas, no entanto, Deus estava de olho em Davi quando ele estava cuidando das ovelhas do seu pai. Da mesma forma, viu, jovem? Deus está de olho em você quando você está na escola, no seu trabalho, na sua casa, na igreja. Deus está de olho em nosso comportamento, em nossas atitudes e concedendo assim muitas vitórias. Após esse momento de estar cuidando, zelando das ovelhas do seu pai, Deus agora pede que o profeta Samuel vá até a casa do seu pai para separar, ungir o novo rei de Israel, já que Saul tinha sido rejeitado pelo Senhor.
Então, o escolhido na casa de Jessé não foi Eliabe, não são os mais fortes, os mais velhos, mas sim o mais novo da casa, aquele que não seria escolhido, aquele que até o próprio pai esqueceu de chamar, talvez dizia: esse Davi não tem jeito não, está muito novo, não tem experiência, não é forte, não está preparado. Mas quem nos prepara é Deus. Deus aqui estava escolhendo Davi, aquele que não era capacitado, aquele que não tinha condições, mas o Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que separa, é o Deus que nos dá graça para que nós possamos exercer o nosso ministério. Então, Deus chamou a Davi e capacitou a Davi. Assim também como Deus vai te chamar e vai estar te capacitando. A capacitação vem do alto. Agora, seja fiel, seja crente, ore, busque, interceda, leia a palavra. Faça aquilo que você pode, mas fique tranquilo, porque é Deus que vai dar o crescimento. Você pensa dessa forma? Deixa aqui nos comentários e vamos dar seguimento. Como rei, restaurou as leis negligenciadas, iniciando um tempo de edificação espiritual. Sem dúvidas, tempos de prosperidade no reino, um rei que está na galeria dos maiores estadistas da nossa história, um servo do Deus Altíssimo. Davi, o segundo monarca de Israel. Veja só, quando nós destacamos acerca de ser monarca, é porque Saul governou sobre Israel por 40 anos e governou sobre as 12 tribos de Israel. Davi também vai reinar sobre Israel por 40 anos e também reinou sobre as 12 tribos. Assim como Salomão, 40 anos e também sobre as 12 tribos de Israel. Eu sempre destaco que estes, Saul, Davi e Salomão, foram os grandes monarcas de Israel, porque reinou por 40 anos e também sobre todas as tribos de Israel. Já os demais reis, eles governaram sobre 2 tribos ou 10 tribos. Os únicos que reinaram sobre todo Israel foram Saul, Salomão e Davi. E Davi aqui agora tem um grande destaque, porque foi através do seu reino que tudo ficou diferente. O crescimento, o desenvolvimento ampliou bastante, porque Davi era guerreiro. Muitas batalhas, pelejas. Davi não perdia uma batalha. Todos os povos tinham medo quando ouvia Davi, o matador de gigante. Então fez com que o reino de Israel crescesse e se desenvolvesse, porque Deus estava com ele. Destaque sempre, viu, professor? Toda a conquista de Davi é porque Deus estava com ele. Vejamos. Tropeços na longa caminhada. Já conhecemos o temperamento forte de Davi no episódio que envolveu Nabal. Por pouco, as mãos do futuro rei não foram envolvidas com sangue inocente. Ao ouvir as considerações de Abigail, recuou e percebeu o livramento que recebera. Davi é um dos nomes mais citados da Bíblia. Não faltam histórias inspiradoras, fazendo referência ao filho de Jessé e profundos salmos escritos pelo belemita. Porém, as Sagradas Escrituras também nos revelam os tropeços ao longo da caminhada do homem segundo o coração de Deus. Sempre o convite à reflexão. Ou seja, a Bíblia Sagrada poderia até mesmo esconder os erros, os pecados de Davi, mas, no entanto, não faz. Sabe por quê? A Bíblia, irmãos, foi escrita por homens de Deus que estavam sob a direção de Deus. A inspiração daquilo que deveria ser escrita veio através do Espírito Santo. O próprio Deus direcionando o que deveria estar escrito. Porque tudo que está escrito serve para a nossa edificação e crescimento. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não esconde pecado de ninguém, não passa a mão na cabeça de ninguém. Muito pelo contrário, pecou, tem suas consequências. E Davi é exatamente essa pessoa, um grande homem de Deus. Acertou, pelejou, conquistou, mas pecou, desobedeceu. Por causa disso, sofreu as suas consequências por causa das suas atitudes. Eu tenho dito aqui, tudo que você planta, você vai estar colhendo. Por isso, faça boas escolhas, tome as melhores decisões. Tudo isso segundo a vontade do Senhor. Vejamos. Episódios mais tristes da vida do rei. Também estudamos um dos episódios mais tristes da vida do rei, o adultério com Batseba e o drama para assassinato de Urias. Duras lições foram aprendidas.
não esqueçamos de mencionar as suas conturbadas e trágicas histórias familiares, a exemplo, claros, de como não proceder em um casamento ou na relação como filhos. Ou seja, Davi não é um exemplo de um bom pai nem um bom esposo. Davi não é um bom exemplo, mas, no entanto, seu comportamento, a sua atitude, serve para que nós possamos perceber o que é que eu não posso fazer enquanto pai, o que é que eu não posso fazer enquanto filho, porque Davi fez e pecou contra o Senhor. Então, nós podemos pegar as histórias, os acontecimentos, os fatos da vida Davi e servir como exemplo. Isso eu não posso fazer. Isso eu não devo fazer porque é pecado. Davi, que era homem de Deus, pecou e sofreu as consequências. Então, eu não quero para a minha vida. Aqui, por exemplo, já foi destacado quando ele ouviu de Abigail a boa notícia, o bom conselho, e seguiu, evitando assim matar Nabal. E isso já foi um grande livramento. Mas depois, o assassinato estava nas mãos de Davi. Davi, ele cai no pecado de adultério e, após isso, assassinato, pois organizou, preparou tudo para que Urias pudesse ser morto. Irmãos, a dificuldade é grande. Eu abro aqui agora um grande parênteses para dizer que você pode ser homem de Deus, mulher de Deus, de oração, mas deve vigiar, deve tomar cuidado. Já estudamos aqui, viu? Que tudo isso começou porque Davi não foi à guerra, resolveu ficar em casa descansando. Nesse momento, o inimigo da nossa alma preparou uma isca, preparou a tentação e Davi não conseguiu resistir à tentação e cometeu o pecado. Por isso, precisamos ser de oração, mas vigiar também. Tem muitas pessoas que até oram, mas não vigiam, irmãos. Quer estar em tudo que é lugar, quer ver tudo, quer saber de tudo. Cuidado com esse envolvimento. Davi não vigiou e, por causa disso, cedeu à tentação e pecou. E grandes foram as consequências na sua vida e em toda a família. Então, Davi não é um bom exemplo, nem como pai, muito menos como esposo. Mas, no entanto, nós precisamos conhecer a história de Davi para não cometermos os mesmos erros. Porque aquele que é sábio, aquele que é inteligente, vai aprender com os erros dos outros. Se as outras pessoas tomarem essa atitude e for errada, for um pecado, sou eu que vou fazer? Não, já vou evitar, já vou aprender com os erros das outras pessoas. Então, que nós possamos aprender com os erros de Davi, para que nós não venhamos cometer mais. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. O tropeço da soberba. Davi, ao fazer o censo com a finalidade de saber qual o real tamanho do seu poderio militar, usa uma astuta armadilha de Satanás, mesmo com os alertas de que não deveria fazer tal ato, insistiu, demonstrando uma exaltação de si diante de todo o reino e nações vizinhas. Veja só, por mais uma vez, Davi aqui agora vai desobedecer o Senhor. Davi estava crescendo, se desenvolvendo, e isso começou a encher ao seu coração. Então, Davi propôs no seu coração fazer um grande censo de Israel para saber quantos homens em Israel tinha para pelejar e lutar. Mas, no entanto, esta não era a vontade de Deus. Deus não queria que Davi fizesse esse censo para que o seu coração não estivesse nos homens. Por exemplo, se Davi tinha 10.000 soldados, Davi tinha uma confiança. Mas se Davi tivesse 100.000 soldados, como ficaria a dependência de Deus? Deu para perceber? O que Deus queria aqui é que Davi fosse dependente de Deus. Independente que ele tivesse 10 ou 100.000 soldados, a vitória de Davi, a conquista de Davi, era de Deus. E quando Davi quis fazer o censo, é para que ele pudesse colocar medo nos outros e o seu coração ficaria envaidecido, porque com certeza ele pensaria, nós estamos cheios de soldados, nós não vamos perder para lá, nós não vamos perder nenhuma peleja, vamos vencer tudo, vencer os nossos inimigos, por causa das nossas forças e as nossas espadas. E não era assim. A vitória de Davi vinha por causa de Deus e não por causa dos soldados de Davi. Era Deus abençoando Davi, porque Davi estava temente ao Senhor. Então, quando Davi, aqui agora, coloca no seu coração de fazer o censo, ele estava assumindo, muitas das vezes aqui, a posição do próprio Deus, porque a vitória de Israel vinha da mão do Senhor, não vinha dos soldados,
da quantidade de soldados, se era 10.000 ou 100.000, mas é porque Deus estava com ele. Davi venceu os soldados inimigos porque Deus estava com ele. Davi foi um grande guerreiro porque Deus estava com ele. Davi fez crescer o seu reinado porque Deus estava com ele e não por causa do seu exército. Era a mão de Deus operando nos exércitos porque Deus estava com Davi. Da mesma forma, seu crescimento, seu desenvolvimento não é por sua causa, e sim por causa de Deus. É a mão de Deus te abençoando. Calma o seu coração, aquieta a tua alma, crente. Vamos dar seguimento. Legado. Os feitos e o legado de Davi transcendem as páginas da Bíblia e nos alcançam na contemporaneidade. O seu exemplo de fidelidade, liderança, serviço, integridade nos inspiram e nos convidam a viver de forma mais comprometida com a direção divina. Duas posturas que nos sinalizam o nítido exemplo de um homem que tinha no Senhor sua fonte de força, alegria, esperança, fé e amor. Davi era um homem segundo o coração de Deus, o homem que confiava no Senhor, o homem guerreiro, batalhador, mas em todas as suas conquistas, sempre ele atribuía a Deus. Ele honrava o Senhor, ele glorificava a Deus, ele escrevia seus hinos de acordo com as suas necessidades, de acordo com seus acontecimentos. Então Davi era um grande guerreiro, mas também um grande adorador. Davi servia a Deus com os seus serviços, com as suas habilidades, mas também com a sua adoração. Davi não perdia a oportunidade de estar servindo a Deus com suas habilidades, mas também adorando a Deus. E isso serve de exemplo para mim e para você. Os nossos talentos, as nossas habilidades têm que estar a serviço da igreja, a serviço do reino de Deus. Mas, no entanto, eu não posso perder a minha essência de adorador. Para você entender, eu não posso somente ir ao culto porque eu vou pregar. Vou dirigir o culto, vou tirar oferta, vou tocar. Isso é o seu ato de serviço. Você está servindo a obra de Deus. Você deve ir para a igreja porque vai estar servindo, mas também porque você quer adorar. Você quer se submeter à vontade de Deus. Você tem que servir a Deus com seus talentos, mas adorar a Ele por tudo quanto Ele fez e faz na sua vida. Ou você só quer servir, mas não quer adorar. Ou você também só quer adorar e não quer servir. Vigia, jovem. Eita glória. Dando seguimento, vejamos. Se você quiser e puder, pode se tornar membro. Pastor, quer ser membro? É sim um parceiro. E nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é bênção pura sem mistura. E lembrando a você, se você quiser ser membro, deixo aqui meu WhatsApp, entre em contato comigo. E também, na descrição desse vídeo vai ter o link para que você possa entrar no nosso grupo de informações para se tornar membro e assim receber o maior suporte do Brasil. Venha ser membro. Dando seguimento. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? A vida de Davi nos ensina muito acerca de como deve ser o nosso relacionamento com o Senhor. Ele era um homem comprometido com Deus e buscava incessantemente cumprir os desígnios divinos para a sua vida. Podemos destacar algumas características esperadas de um homem segundo o coração de Deus. Se permitir ser corrigido por Deus, buscando sempre a correção das suas falhas. Tinha um coração sincero e contrito, arrependendo-se profundamente de seus pecados, buscando perdão e a restauração das mãos do Senhor. O que é ser um homem segundo o coração de Deus? É ser humilde, é reconhecer que as suas vitórias, que as suas conquistas vêm do Senhor. É reconhecer que é Deus na sua vida te abençoando. É atribuir a Deus toda a honra e toda a glória. É estar sempre disponível para o serviço da obra do Senhor.
Ser um homem segundo o coração de Deus é, mesmo se vier a pecar, confessar o pecado, buscar se arrepender, entristecer-se e abandonar o pecado assim que você se arrepende. Então Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque o seu coração era humilde, o seu coração era submisso, e até mesmo no ato do seu pecado, ele busca o Senhor, pede perdão e pede, Senhor, não retire de mim o teu espírito. Pode tirar tudo, mas não retire de mim o teu espírito, porque sem a presença de Deus, o que você é? Se Deus não estiver agindo na sua vida, quem vai ser você? Deixa aqui nos comentários. Vejamos. Um coração contrito. Davi teve ao longo de sua vida vários tropeços, mas suas falhas não mudaram o relacionamento entre Deus e ele. Mas como isso foi possível? Ele reconhecia os seus erros, era humilde e ansiava pela integridade. Buscava ser sincero e justo, arrependia-se de suas falhas e humilhava-se em busca de perdão e restauração. Saul também cometeu erros e pecou, porém seu coração era soberbo, duro e não tinha a sinceridade necessária ao arrependimento. Essa postura fez com que o Senhor rejeitasse a Saul e buscasse o novo rei para Israel, um homem segundo o coração. Essa aqui agora é uma das grandes diferenças entre Davi e Saul. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus, separado por Deus, ungido pelo Senhor, mas, no entanto, valorizou a sua chamada. Saul, o homem escolhido por Deus, ungido segundo a vontade do Senhor, mas este não soube valorizar, deixou a soberba, a arrogância entrar no seu coração e, com isso, deixou de obedecer ao Senhor. Davi continuou obedecendo, Saul desobedeceu, quis até ser sacerdote, sacrificando ovelhas que não era o seu ofício. Ah, Saul é rei, eu sou rei, eu posso fazer tudo aquilo que eu quero. Quem foi que lhe disse? Você é rei para governar sobre Israel, mas, no entanto, o ofício de sacerdote não lhe caberia. E tem pessoas que pensam o seguinte: eu sou rei, eu sou filho de fulano, eu tenho não sei o que lá, eu posso fazer tudo aquilo que eu quero. Quem foi que lhe disse? Não é assim não. Estamos aqui nessa terra para ter a nossa vida em submissão ao Senhor, para orar, buscar o Senhor. É isso que tu quer? É da tua vontade? É o teu querer? Direciona a nossa vida. Nós, enquanto estamos aqui nessa terra, a nossa vida, comportamento, atitude, as nossas escolhas tem que ser segundo a vontade do Senhor e não segundo a nossa vontade. Olha, nós que devemos obedecer a Deus e não Deus está nos obedecendo. Nós devemos seguir a palavra do Senhor e não Deus seguir a nossa vontade. Nós estamos aqui para agradar a Deus, fazer tudo segundo o querer dele. Não estou dizendo que é fácil, mas se faz necessário, você tem feito? Deixa aqui nos comentários. Exemplos do coração contrito do rei. A seguir, dois exemplos que evidenciam o coração contrito do rei, por ocasião do pecado, do adultério e assassinato. Davi reconhece o seu erro e se derrama diante do Senhor, em oração quebrantada, pura e sincera, já com senso em uma atitude que visava exaltar o próprio poderio. Davi foi contra a orientação divina e se deixou manipular pelo inimigo. Com a intenção de demonstrar a todos o tamanho do seu exército, Davi acabou por desprezar a fidelidade de Deus. Assim que recebeu seu erro, humilhou-se, quebrantou-se, implorando seu perdão. A atitude de Davi frente aos seus erros nos mostra que, embora nós somos sujeitos a quedas, o Senhor está sempre disposto a nos perdoar e nos colocar de pé. Davi é aquele exemplo de pessoas que têm seus erros, que têm suas falhas, mas são abençoadas por Deus. Mas por que isso acontece, pastor? Por causa da sua humildade. Irmãos, todos nós temos falhas e temos pecados. Concorda comigo? Não tem ninguém aqui sem pecado. Todos nós temos atitudes, comportamentos que não estão de acordo com a vontade do Senhor. Assim também como Davi. Mas, no entanto, Davi, ao confessar seu pecado, se arrependia, buscava, se humilhava e estava sujeito e também direcionado a sofrer todas as consequências. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi queria estar sempre na direção do Senhor e estava disposto a deixar tudo em prol da comunhão do Senhor,
em prol da unidade com Deus, em prol do cuidado do Senhor. Davi poderia perder tudo, menos a presença do Espírito Santo. Davi poderia perder tudo, menos a presença do Espírito Santo. E hoje é o contrário. Hoje as pessoas estão preferindo tudo, menos a presença de Deus em sua vida. Estão perdendo o brilho do Espírito Santo por causa da rede social, por causa de uma festa, de namorado, de emprego, de uma faculdade. Hoje as pessoas estão trocando a Cristo por qualquer outra coisa. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Mas, no entanto, Davi, o homem reto diante do Senhor. Davi, o homem sincero que cometeu pecados. E eu vou dizer, viu, coisas graves. Mas, no entanto, confessou, abandonou, deixou, se consertou e entrou novamente no prumo de Jeová. Porque pecados nós temos, mas qual nossa atitude? Qual o nosso comportamento? Nós confessamos? Nos arrependemos? Buscamos ao Senhor? Deixamos de lado todo o pecado? Ou às vezes ficamos brincando com o pecado? Eu não sei. Deixa aqui nos comentários e aperte também o juízo dos seus jovens. Vamos apertar o juízo dessa turma. Eita glória, estou lhe dizendo, aqui o alimento é forte. Mas quero saber, está gostando? Então aproveita, se inscreve no nosso canal agora. Ah, te lembrando, viu? Acabamos de criar também o nosso segundo canal, isso mesmo, o nosso canal de dinâmicas. Olha só o nome aqui, Descomplicando EBD, é o nosso canal específico para dinâmicas. Já aproveita, se inscreve também, tá bom? E lembrando sempre, a dinâmica desta aula está sempre no final de cada aula, tem a dinâmica. Já com relação ao nosso canal lá, estou colocando a dinâmica de uma forma separada, mas em todos os nossos vídeos a dinâmica está no final da aula. E também criamos esse outro canal, olha, PR Giovanni Santos. Nesse canal PR Giovanni Santos, nós estamos postando vídeos curtos. Você pode pegar e compartilhar com a sua turma. Vídeo de 2 minutos, 4 minutos, explicando esta lição daqui. Você vai gostar, crente. Aproveita a bênção, nos abençoa também. Se inscreve no nosso canal em nome de Jesus. Dando seguimento. Terceiro tópico, um desafio para cada um de nós. Estamos diante de um grande desafio. Fazer a vontade de Deus em todo o tempo, mesmo que não tenhamos uma visão, um entendimento completo de sua vontade. O Senhor sabia o que era melhor para Davi, e Ele sabe o que é melhor para você também. Buscar a Deus nos leva a uma amplitude de vida, de prioridades e de sentidos. Fomos chamados e escolhidos pelo Senhor, e como Davi, temos um compromisso com o eterno. Sendo assim, todas as áreas da nossa vida devem refletir essa verdade, a forma de caminhar, relacionar, agir, ensinar, aprender e desenvolver. Nossa forma de ver o mundo e de fazer as coisas mais complexas e as simples também, as palavras que saem da nossa boca, todas essas possibilidades devem necessariamente refletir a nossa condição de separados por Deus para uma missão especial como Davi. Aqui agora é o momento de você conversar com a sua turma, sabe? Pensar um pouco sobre atitudes e comportamentos de um jovem diante das adversidades. Por exemplo, Davi foi tentado e cedeu à tentação e por causa disso sofreu, padeceu, teve muitas perdas. Da mesma forma, poderá acontecer conosco. Se nós não orarmos, se nós não vigiarmos, estamos sujeitos a todo tipo de pecados, a todo tipo de tentação. O que é a tentação, pastor? São iscas que o inimigo utiliza para nos tirar do propósito de Deus. Quando você está orando, você está buscando, parece que as coisas apertam mais. Concorda comigo? Sabe por quê? O inimigo sabe que Deus vai estar te abençoando. Deus vai te dar crescimento, prosperidade, uma família abençoada, um emprego abençoado, um estudo abençoado. E o inimigo não quer que isso aconteça. Então ele vai estar criando situações, colocando pessoas, namorada, situações adversas, para que você possa sair da direção de Deus e assim pecar. E você sabe que o pecado acaba afastando Deus de você ou você de Deus por causa do pecado. E muitas das vezes, hoje então, essa geração está pecando, já não confessa mais, já não abandona mais, já não vive no arrependimento, não se arrepende do seu pecado e de noite está na igreja pulando, sapateando. Que verdade é essa? Cristo Jesus não é dessa forma. Ele pregou e ensinou sobre a santificação, a separação do pecado. Nós não podemos ficar brincando com o pecado. Concorda comigo?
Agora tem gente aí que gosta de brincar com o pecado, viu? Você é um desses? Que Deus tenha misericórdia. Vejamos. Servir. Diante do exemplo de Cristo, somos chamados a servir e nos entregar no cumprimento da vontade divina. Muitas vezes até pensamos que não conseguiremos, mas o Senhor nos fortalece e nos impele a ir além com seu próprio exemplo. Nesse chamado é preciso olhar para dentro de nós e descobrir quem realmente somos, servo de Deus. É preciso que verdadeiramente nos tornemos parecidos com Jesus. Aí sim, de forma plena e eficaz, seremos servos à imagem do Mestre. Fomos chamados para estar servindo, mas para isso precisamos ter vida no altar, buscando, consagrando o Senhor. Não é servir por servir, é servir com compromisso, com responsabilidade, com retidão. Ou seja, qualquer pessoa que quer servir ao povo, servir à igreja, diante de Cristo tem que ser santo. Não adianta somente trabalhar na igreja, não adianta somente tocar na igreja, tem que ter uma vida santa. Porque para estar servindo a Cristo, precisa ter uma vida santa. Não estou dizendo que é fácil, mas através de uma vida de oração, de consagração, o próprio Deus ajuda. Jesus quer nos ajudar. Jesus quer que você tenha uma vida santa diante dele. Agora, ora mais, jejua mais, toma cuidado. O inimigo da nossa alma está lutando, pelejando, para que nós venhamos deixar de seguir a Cristo, seguir a sua palavra e viver igualmente os jovens do mundo. Deus não te chamou para ser igual ao mundo. Deus te chamou para ser diferente. Outra vez vereis a diferença do que serve a Deus do que não serve, do justo e do ímpio. E você é um jovem abençoado e está na direção de Deus. Por isso, vigia, toma cuidado, sirva a igreja com seus dons, com seus talentos, mas nunca se esqueça, ande em santidade. Para Deus não adianta servir se não tem vida no altar. É forte esse alimento, viu? Vejamos. Dedicação ao ato de servir. Tal atitude requer tempo e compromisso. Deus não deseja que sejamos apenas crentes, mas sim que sejamos servos. Davi dedicou a sua vida ao ato de servir e, dedicando-se a todas essas causas, serviu a Deus que o chamou para uma grande missão. Nós também somos convidados a servir. Deus, observando a vida de Davi, quando Davi ainda era adolescente, lá Deus já estava de olho em Davi, quando Davi estava pastoreando, cuidando das ovelhas de seu pai. Davi ainda novo, Deus já estava de olho na vida dele. A mesma coisa acontece com você. Deus observando o cuidado, observando o zelo, a coragem que Davi tinha em guardar, em proteger as ovelhas de seu pai. Por isso, Deus o escolhe para ser o novo rei de Israel. Deus observando a vida dele, no trabalho dele. E se você fosse observado, que eu creio que você é, entendeu aqui o mistério? Se você fosse observado por Deus, o que é que Deus viria a você? O que é que Deus viria em você na sua escola? Eita, as suas atitudes, seu comportamento. No seu trabalho, na sua casa, quem é você? Por que eu falo esse questionamento? Porque muitas pessoas na sua casa... Porque muitas pessoas na igreja é uma bênção, canta, prega, pula, sapateia, é uma bênção quando está na igreja. E quem é você quando está no trabalho? Quem é você quando está na faculdade? Quem é você quando está com seus amigos? Quem é você quando está nas suas redes sociais? Se Jesus parar agora e ficar observando as tuas redes sociais, tu vai ficar alegre ou tu vai tomar o celular dele? Eita glória! Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Concorda comigo? Deixa aqui nos comentários e aperta também o juízo dos seus jovens. Vamos falar com eles. Vamos falar com eles em nome de Jesus. Vejamos. Atitudes mais elevadas no reino de Deus. No reino de Deus, servir é atitude mais elevada do que ser servido. Doar-se em prol da causa da cruz é consequência natural do que cremos. Inspirados pelo Mestre, somos convidados a servir com bacia, a água e toalha. Como igreja, sendo sal e luz, temos Cristo, nosso maior referência. Ou seja, na vida cristã, cristianismo é ato de serviço de amor. Porque, por exemplo, você é cristão porque alguma pessoa pregou para você. Alguma pessoa serviu a você pregando o evangelho. Da mesma forma, você tem que retribuir, continuar pregando e ensinando. Cristianismo é um ato de serviço. Quando você deixa tudo aquilo que você tem
para de pensar em você e comece a pensar no reino. Comece a pensar na vida daqueles que estão se afastando do Senhor. Mas, no entanto, pregue o evangelho. Anuncia Cristo Jesus. O cristianismo é um ato de serviço. Eu preciso servir a Cristo, servir a minha igreja com os meus talentos. Eita, com as minhas habilidades. Mas, é claro, tendo a vida de santidade. Converse com seus alunos. Porque tem muitas pessoas que querem servir a igreja, quer ser cantor, quer ser pregador, tocador, regente, professor, mas não tem vida no altar, não serve para a obra do Senhor. Se não tem vida no altar, não serve, até porque a capacitação quem vai estar dando é o próprio Deus. Deus vai estar nos capacitando, mas Ele exige dos seus servos a santificação, pois está escrito, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não adianta querer servir, pregando, cantando, sendo regente, se não tem vida no altar. Precisa ter vida no altar. E porque você tem vida no altar, você vai estar servindo as pessoas, servindo ao seu próximo da melhor forma possível. Você concorda comigo? Deixa aqui nos comentários. Virtude essencial do crente. A disposição em servir é uma virtude essencial que permeia toda a vida do crente. Sem dúvidas, algo antagônico aos valores do mundo, onde servir é demérito e ser servido é honroso. Quando servimos ao Senhor e assim abençoamos o próximo, estamos participando do reino de Deus aqui na dimensão presente com ações que revelam a graça divina sobre todos. Veja só, né? A sociedade ensina que é bom, é honroso ser servido, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Logo, eu tenho que ter pessoas me servindo. A sociedade hoje quer ser servida, quer mandar, sujeitar as pessoas. Mas o cristianismo ensina o ato de amor de servir. É melhor obedecer do que sacrificar. E devemos tomar bastante cuidado, porque nós, enquanto cristãos, somos diferentes do mundo. Tenho dito, a sociedade, o mundo, exige, gosta cada vez mais de estar mandando, dando ordem de ser Senhor. Mas nós, enquanto cristãos, devemos sempre estar servindo com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que nós somos. Tudo que está em nós tem que estar a serviço do reino de Deus, porque a nossa chamada aqui nessa terra é para estar servindo. O próprio Jesus Cristo veio a esta terra para estar servindo ao povo. Aí agora é você que vai querer mandar. Jesus veio para servir e tem pessoas hoje que só gostam de mandar. Na Bíblia Sagrada existe a chamada para servir e não mandar. Abra o olho, jovem. Dando seguimento, vamos para a nossa conclusão. E lembrando, a dinâmica para esta aula está logo após a nossa conclusão. Vejamos. O legado deixado pelo homem, segundo o coração de Deus, nos impulsiona e nos convida a estar cada vez mais no centro da vontade do Senhor. Fica para nós um grande exemplo de devoção, confiança, fidelidade e entrega em prol da obra de Deus. Que possamos ter também a consciência da nossa responsabilidade enquanto servos valorosos do Senhor e de forma contínua busquemos ser segundo o coração de Deus. Não estou falando aqui de facilidade, irmãos. A luta, a peleja vem. A dificuldade é grande. Nós estamos aqui estudando hoje e encerramos esse segundo trimestre falando acerca de Davi. O homem segundo o coração de Deus, mas falhou, pecou, desobedeceu, confessou, foi castigado, foi punido. Grandes as consequências na vida de Davi. Mas a preocupação de Davi era que o Espírito do Senhor não saísse dele. Ele não queria perder a presença de Deus. Poderia abrir mão de tudo, menos da presença do Senhor. E você pensa e age da mesma forma que pensou e agiu Davi? Deixa aqui nos comentários. Mas que esta história, que esta lição possa ser aplicada no meio do seu coração. Nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. E sirva a sua igreja, mas não abra mão da santificação. Eita glória! Quero saber o encerramento do seu trimestre, o que é que vai ter, tá bom? Mas agora, sem demora, fica com a nossa dinâmica que está sensacional. Vai te ajudar no entendimento e na explicação desta aula. Vamos para a nossa dinâmica. Mas agora, sem demora, vamos para a nossa dinâmica da lição de número 13 dos jovens do segundo trimestre de 2025, que traz por título Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eita maravilha! Se prepara aí, viu? Sem demora, vamos para a nossa dinâmica.
Por isso que essa dinâmica você pode aplicar tanto no seu início, como também no final. Mas eu recomendo que você aplique logo no início, porque a segunda dinâmica está sensacional para você fechar a sua aula, tá bom? Nessa primeira dinâmica você vai precisar fazer o seguinte: um desenho bem bonito. Agora, bem bonito mesmo de coração, porque os meus desenhos são o sangue de Jesus, tá bom? Faz o coração até maior em uma cartolina, se possível for, ou também papel de ofício, fique à vontade. Mas quanto maior, melhor, para ficar um negócio bem mais bonito, chamativo, em nome de Jesus. Mas faz o coração bem bonito, pinta todo de vermelho, para que possa assim ter destaque, tá bom? Você vai precisar também algumas tiras. Pinta toda de preto. Tá ok? Aqui pintou somente para estar mostrando um pouquinho. Pinta todo de preto, mas agora você não vai precisar escrever nada. Olha. Várias tiras. Na verdade, a quantidade que dê para você cobrir, ó, o coração. Tá ok? Ou a quantidade de aluno que você tenha. Serve também. Então você vai precisar levar para sua sala de aula um coração bem desenhado, todo pintado bonito, aquele coração maravilhoso. Se você não for bom de desenho como eu, por exemplo, é melhor você mandar imprimir um coração bem bonito. E essas tiras, olha, pintada de preto, mas não precisa escrever nada. Pronto. Quando você chegar na sua sala de aula, você vai estar apresentando a introdução da sua aula. Logo em seguida, você aplica essa dinâmica da seguinte forma. Você vai estar apresentando, olha, o coração, coloca aqui na parede. Isso, vou lhe mostrar aqui agora. O que você precisa fazer na hora de aplicar essa dinâmica, tá bom? Dá a introdução, fala a questão da introdução, questão do coração e assim por diante. Logo após, apresente o coração, coloque pregado na sua sala de aula, na sua mesa. Se não tiver nenhum lugar, fique segurando também. O importante é que esteja assim em destaque, para que todos possam ver. Por isso que é melhor fazer o coração mais bonito do que o meu, tá bom? Logo após, você vai estar distribuindo cada tira para o seu aluno. Cada aluno vai receber uma tira. Se você tiver poucos alunos, você pode pegar até 2 tiras para cada aluno, tá bom? Cada tira, e você vai dar também uma caneta. Porque aqui os alunos vão precisar escrever o seguinte: o que é que mancha o coração? Quais são as coisas que nós podemos fazer que mancham o nosso coração, que contaminam o nosso coração? Por isso os alunos vão precisar escrever aqui, tá bom? O que contamina o coração? Por exemplo, a prostituição. Ele vai escrever aqui, ó, prostituição. Dizer que, João, o que você escreveu aí? Coisas que mancham o coração do homem com relação a Deus. Aí João colocou prostituição. Vem aqui, eu vou pedir para eles colar a tira no coração. Pronto, colou. Bem bonitinho aqui. Pronto. Agora, Maria. Vem cá, Maria. O que você colocou também que mancha o coração, que contamina o coração? Ah, mentira. Pronto. Aí, ó, botou uma mentira. Vem aqui agora colar. Aí Maria vai colocar. Ó, vai colar. Tá vendo? Aí vai outro. Francisco, você colocou o quê, Francisco? Coloquei rebeldia. Pronto, ó. Rebeldia. Aí vai colando. Assim todos vão precisar estar colando. Tá vendo? Pronto, tá vendo? Aí todos os alunos colocaram o que contamina o coração. Vem cá na frente e cola em frente ao coração. Olha só como ficou o coração. Estava tão bonito, todo maravilhoso, todo vermelho, todo limpo. Mas, no entanto, acabou sendo contaminado pela prostituição, pela mentira, rebeldia, fornicação e assim por diante. Tá vendo? Se você quiser aqui agora, você pode mostrar. Tá vendo como fica o coração do homem que não teme a Deus, que não tem compromisso com o Senhor? Fica cheio de pecado. É por isso que Deus não tem condições de trabalhar. Agora, se você quiser nesse momento, você pode aplicar também o seguinte, olha, agora, quando essa pessoa aceita Jesus Cristo, sabe o que Jesus faz? Jesus tira, ó, aí vai tirando os pecados, ó. A prostituição, ó, a mentira, a fornicação, a rebeldia. Aí você vai arrancando em nome de Jesus. E peça vai dando glória a Deus, ó. Tirando tudo. Até o coração ficar purificado. É assim que Jesus Cristo faz, tá vendo? Quando Jesus Cristo entra no coração, ele vai tirando toda a mancha, todo o pecado, tirando até deixar o coração limpo, para que ele possa habitar e trabalhar em nome de Jesus de Nazaré, viu? Meu Deus do céu! O que você achou dessa dinâmica? Você gostou? Se você vai fazer na sua sala de aula, se você gostou, se você vai fazer alguma modificação, fique à vontade. A minha intenção é tão somente trazer algumas ideias para que você possa aplicar na sua sala de aula, viu? Mas se gostou, já sabe, deixa aquele like, deixa aquele comentário, é muito importante em nome de Jesus. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica, que também está sensacional. Mas antes, deixa eu fazer um convite todo especial.
Venha ser membro do canal. Pastor, que é ser membro, é ser um parceiro. Nós estamos dando todo o suporte para pastores, professores e superintendentes da EBD. Assista esse vídeo para você ver os materiais que estamos enviando para os membros. Assista o vídeo. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe falando, são muitos materiais, tá vendo? Slide, videochamada, despertador, artigos, resumos, gráfico, ideia de apresentações, ideia de encerramento de trimestre. Todo o suporte necessário para que você possa ministrar a melhor aula. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fica despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Venha ser membro e receba todo o nosso suporte. Se você quiser ser membro, vou deixar aqui passando agora meu WhatsApp, porque assim você pode entrar em contato comigo. Ou se quiser, na descrição desse vídeo vou deixar o link para que você possa entrar no grupo de informações. Assim vou lhe chamar e tirar suas dúvidas também em nome de Jesus, tá bom? Venha ser membro e receba todo o nosso suporte. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica, que é sensacional. Essa segunda dinâmica vai estar demonstrando o poder que Jesus Cristo tem em nossa vida, quando nós permitimos que Ele possa entrar em nossa vida, em nosso coração e fazer a limpeza necessária. Até porque, para que Jesus possa habitar em nosso coração, o nosso coração precisa estar purificado, precisa estar santo, precisa estar livre de todo pecado. E Jesus Cristo também nos ajuda nesse processo de santificação e purificação, tá bom? Por isso que para essa dinâmica você vai precisar de um pouco de detergente, um pouco de orégano, tá bom? Um prato com água e uma folha de ofício desenhada um coração. Vou baixar um pouquinho agora o vídeo para que você possa ver direitinho o que nós precisamos e como fazer essa dinâmica, tá bom? Vou baixar um pouquinho agora a imagem. Pois é, vamos para a nossa dinâmica, tá bom? Aqui eu desenhei, eu tentei desenhar, né, um coração bem bonito, tá bom? Aqui tem um prato com água, que vai estar representando o nosso coração, tá bom? Vai estar representando o nosso coração. Isso você vai informar na sua sala de aula. Você pode aplicar essa dinâmica no final da sua aula, tá bom? Aplica a primeira no início e essa aqui vai ser para fechar com chave de ouro. O desenho de coração que vai simbolizar, lógico, o nosso coração, o coração do homem. Um prato com água. Você vai pegar o orégano, tá bom? Orégano. E vai dar para seus alunos. A cada aluno você vai dar um pouquinho. Só um pouquinho mesmo, tá bom? Cada aluno precisa receber um pouquinho de orégano. Cada aluno você vai entregar um pouquinho. E você vai informar o seguinte. Você vai pedir que um em um esteja se levantando e vindo cá na frente e falar qual o pecado que contamina o coração do homem. Ou qual é a prática do pecado que o homem comete que não agrada a Deus. Aí João vai vir cá, pegou um pouquinho de orégano e vai dizer, por exemplo, a fornicação. E joga. Agora vem cá, Maria, você também vai falar um pecado que contamina o coração do homem. Roubar. Pronto. Se você quiser também, você pode pedir que ele fale o pecado e como vencer o pecado. Fique à vontade, tem várias sugestões que você pode aplicar nesse momento, tá bom? Você vai chamar o outro. Carlos, vem cá, Carlos, pega aqui agora. Aí Carlos vai aqui pegar e vai colocar a mentira. Você pergunta, né? E Carlos, e como é que vence a mentira? Falando a verdade, pastor. Pronto. Aí você vai chamar de um em um, que vai se levantando, fale um pecado que contamina o coração do homem e como vencer. Cada aluno precisa fazer essa etapa. Por exemplo, isso foi aqui agora, e vamos falar agora a fofoca. Ó, eita, meu Deus do céu. E como vencer a fofoca? Saber vigiar com as palavras, tomar cuidado, para que nós possamos falar aquilo que vem desagradar o irmão e assim por diante. Aí cada aluno se levanta e vai falando. Por último, né? Adultério, prostituição, fornicação, mentira, ó, tudo aqui. E de repente aquele coração que estava limpo, ó como está o coração agora, todo contaminado, cheio de pecado, desagradando a presença de Deus.
após você apresentar o coração que está contaminado, cheio de pecado, tá bom? Se os alunos veem de preferência, você pode já estar até com uma olhada um pouquinho a ponta do dedo, ó, com detergente, só um pouquinho só, viu? Aí você vai conversar com seus alunos, né? Mas se esse coração que está contaminado, cheio de pecado, com tudo aquilo que não agrada o Senhor, mas se essa pessoa aceitar Cristo Jesus, Jesus tem poder de afastar todo o pecado. Aí você pega e molha, ó. Tá vendo? Afastou tudo. Ô, glória! Assim acontece quando a pessoa aceita Cristo Jesus. Jesus Cristo entra no coração e afasta todo o pecado. Por isso que a pessoa que bebia para de beber, fumar para de fumar, se prostituir. Porque Jesus Cristo entrou no coração e ele gosta de purificar e santificar cada vez mais. Por isso, tudo que é ruim não fica no coração daquelas pessoas que têm Jesus Cristo na vida, em nome de Jesus de Nazaré, viu? Eita maravilha! Olha como afasta a presença de Jesus, afasta todo o pecado do nosso coração e nós ficamos com o coração purificado em nome de Jesus de Nazaré, viu? Meu Deus, quer saber o seguinte, você gostou? Você vai fazer na sua turma? Se você gostou, você já sabe, né? Se inscreve no canal, ative o sininho. É muito importante para que cada vez mais novas pessoas possam estar recebendo esse conteúdo e aplicando também na Escola Bíblica Dominical, tá bom? Se inscreva, ative o sininho e se quiser, venha ser meu canal e receba todo o nosso suporte. Vou encerrando, deixando a paz do Senhor e que Cristo Jesus possa te abençoar e que sua aula seja uma bênção em nome de Jesus. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.